Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives rumo à maturidade. O tema de hoje é saber viver com coragem a liberdade, beleza? Então, enquanto o Instagram se digna a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, vocês já sabem o que fazer, já estão muitíssimo bem treinados. Vão mandando essa live no direct, vão mandando no WhatsApp para todo mundo que vocês conhecem. Se você daqui a 200 anos estiver vendo essa live aí no YouTube, também já sabe o que fazer, né? Dá aquela curtida, se inscreve, comentários, enfim, todo o protocolo internético, beleza? Então é isto, vamos esperar aí o pessoal chegar e quebrarmos a má vontade do nosso querido Instagram, beleza? As caravanas já estão se aproximando aí, esperar também nossa indefectível Ana Raquel colocar o tema da live de hoje para nós darmos início. Estamos na 32ª live, tá certo? Nem acredito que esse dia chegou, mas ele chegou. 32 lives, 32 dias aqui, às 12h15, falando sobre esse livro aqui para vocês, né? Quer dizer, ele tem aqui alguns tópicos e nós expandimos, nós não, eu expandi os tópicos para trazer para vocês, beleza? Deixa eu ver mais uma coisa. Minha querida Dri Gomes dizendo que é a companhia dos almoços. Olha que maravilha. Carolina de Lucena dizendo que comprou o livro. O pessoal aí de Alagoas. O pessoal também dizendo que Ana Raquel já colocou. Olha, eu tô com um bug pesado. Aqui tá difícil. Achei o comentário. Achei, cadê? Pronto, achei aqui. Então já estamos aqui, ó. 32ª live. Tá certo? Amanhã termina, mas não termina o nosso encontro, nem termina também nosso aprendizado, beleza? Eu venho notando desde há muito tempo que o pessoal está com muitas questões relacionadas ao medo. E olha que providencial, né? Porque esse tema de hoje está relacionado à coragem. Tem muita gente que está vivenciando um estado de ansiedade, um estado de terror, um estado de pânico, um estado de medo, um estado de covardia, e não percebe que os últimos 2 anos causaram um impacto muito mais profundo na psicologia de todo mundo do que se pode imaginar, tá certo? As pessoas não entendem que os últimos 2 anos não foram comuns e eles tiveram consequências, ainda que a pessoa não perceba as consequências, ainda que a pessoa não perceba o que causou nela o estado de coisas dos últimos 2 anos. Então, muita gente com dificuldades relacionadas a relacionamento, a trabalho, enfim, botar a cara a tapa aqui para precisar fazer alguma coisa, a educação dos filhos, a autoeducação, olha, muita coisa mesmo foi afetada. E pensando nisto, essa semana eu irei abrir para vocês uma aula a respeito do medo, a natureza do medo, e nós vamos fazer uns estudos de caso, ou seja, as pessoas que se inscreverem vão mandar as suas dificuldades, vão mandar os casos que passaram, e eu vou fazer uma análise ao vivo, um estudo de caso das histórias que forem mandadas, tá certo? Então, é isto, vamos dar início aqui, como eu disse, vamos terminar a série de lives amanhã, mas não vamos terminar o aprendizado, beleza? Então, já dessa anunciada básica, né? Vamos ao tema da nossa live. Amanhã eu falo melhor. Veja só, por que lidar com a liberdade corajosamente é uma nota da maturidade? Pessoal, vou até me escorar aqui para poder falar melhor. Veja só, pessoal. Bom, existe uma relação muito profunda entre a liberdade e a coragem. Por quê? Porque a coragem, como nós falamos em outros momentos aqui, eu acho que até nessa série de lives, a coragem, ela está ligada à capacidade de você agir se responsabilizando pela própria vulnerabilidade e colocando a própria vulnerabilidade no jogo. Dito de outro modo, a coragem está relacionada a capacidade de você fazer o que é necessário, ainda que isso lhe machuque. Então você corre o risco de se ferir para fazer aquilo que é necessário. O nome disso é coragem. Tá certo? Isso significa dizer que só é possível ser corajoso quem é vulnerável. Entende? Só é possível ser corajoso quem é vulnerável. Aquele que não pode ser atingido, ele não tem como ser corajoso. Porque a coragem está ligada à capacidade de agir apesar da vulnerabilidade, a capacidade de agir apesar da fraqueza, a capacidade de agir apesar da possibilidade de se ferir, inclusive de morrer. Entendeu? Apesar da capacidade de morrer. Isso significa coragem.
Então, um anjo não pode ser corajoso e Deus, em sua essência puríssima, não age com coragem. O Cristo agiu corajosamente porque, ao tomar a forma humana, ao fazer-se homem, ele estava exposto à vulnerabilidade. Então, o mais corajoso dos homens foi nosso Senhor. Mas a coragem está intimamente ligada à capacidade de você agir apesar da exposição ao perigo, apesar do risco, apesar da pele no jogo, né? Ou no nosso bom português, apesar de estar com o rabo na reta, né? Aí você vai lá e age. O nome disso é coragem, beleza? E o que é que coragem tem a ver com liberdade? Porque, minha gente, a liberdade significa dizer que você, dentre todas as opções possíveis, você e apenas você vai escolher aquela opção que lhe parece mais razoável naquele momento e você vai se responsabilizar por ela. Ora, responsabilizar-se por uma decisão significa também responsabilizar-se pelas consequências daquela decisão. Então, responsabilizar-se por uma decisão significa você assumir o que você decidiu, assumir as consequências do que você decidiu, apesar dessas consequências lhe tocarem, apesar dessas consequências voltarem para você, apesar dessas consequências terem impacto sobre você. Entendeu? Então, existe uma costura muito bem amarrada entre a coragem e a liberdade. Só pode exercer a liberdade verdadeiramente aquele que é corajoso. E só é verdadeiramente livre aquele que é corajoso. Ou seja, só é verdadeiramente livre aquele que está disposto ao sacrifício. Essa é a única possibilidade de liberdade. Entende? Só é verdadeiramente livre quem está disposto ao sacrifício. Todos os outros não são livres. A covardia não liberta, a covardia aprisiona. O desejo de segurança não liberta, o desejo de segurança aprisiona. O desejo de ser zombado, o receio de ser zombado não liberta, ele aprisiona. Tudo aquilo que faz com que a gente queira se proteger demais das dores, se proteger demais do perigo, se proteger demais do risco, não é segurança, é prisão. A liberdade precisa de coragem. Entende? A liberdade precisa de coragem. Tem tanta gente que fica dizendo assim: meu Deus do céu, eu me sinto tão preso. Meu Deus do céu, eu me sinto tão amarrado. Eu me sinto com uma bola de ferro nos pés. Como eu queria ser mais livre. Deixa eu dizer um negócio a você. Você só não é mais livre porque você não é mais corajoso. É tão simples quanto parece. Você só não é mais livre porque você não é mais corajoso. A única possibilidade de você alcançar essa liberdade que você tanto deseja, a única possibilidade de você sair desse sufoco que você tanto reclama, a única possibilidade de você sair dessa jaula que você se debate há anos, meu querido, é sendo mais corajoso. Tá certo? A coragem é a base da liberdade. E essa coragem não está ligada aos grandes atos. Perceba, essa coragem não está ligada aos grandes atos. Essa coragem está ligada às pequenas decisões também. Vamos pegar no campo espiritual. Tá certo? Qual é o grande problema que nós temos de decidir agir de maneira correta, de decidir ser de Deus? De decidir ser amigo de Deus. Qual é a grande dificuldade que a gente tem? É que é o seguinte, a gente tem medo de que ao abandonar certas coisas, a gente se machuque demais. A gente tem medo de perder virando amigo de Deus. Entendeu? Esse é o ponto. A gente realmente acha que, por exemplo, ao ser menos irado, ao agir com menos dureza, ao ser mais paciente, ao ser mais misericordioso, ao perdoar mais, por exemplo, a gente acha que isso vai fazer a gente perder força. E assim, a gente acha que essa amizade com Deus e essa mudança de comportamento
vai nos expor demais. E ninguém quer se expor demais, porque ninguém quer agir apesar da vulnerabilidade. Ou seja, o maior problema do relacionamento com Deus, no mais das vezes, é apenas falta de coragem. A gente não tem coragem de abraçar certos comportamentos, porque a gente acha que vai perder muito. A gente acha que vai se expor muito. A gente acha que vai se arriscar bastante. E aí, Deus é até legal, mas eu não vou me expor a essa insegurança. Eu prefiro ficar seguro nesse cantinho aqui que eu já conheço. Eu prefiro ficar seguro, né, dentro desses comportamentos que eu já tenho. Eu prefiro ficar seguro dentro desse modo de vida que eu já abracei, do que rachar, né, essa coisinha certinha que eu já venho fazendo há anos e mudar para outra. É melhor eu ficar por aqui. Deus é até legal, mas deixa eu ficar por aqui mesmo. Entende? Às vezes a gente vai muito longe, não, falta uma iluminação espiritual, falta uma coisa, falta um anjo descer e falar comigo, falta eu sentir no meu coraçãozinho que Deus me chama. Não, meu filho, não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Deixe de teatro, deixe de negócio adolescente, deixe de palhaçada. O problema é que o cara não tem coragem de se decidir por outra coisa, entendeu? Porque aí vai perder as seguranças. Pense um negócio. Você não vê uma pessoa em toda a história do relacionamento com Deus, do relacionamento dos homens com Deus, você não vê uma só pessoa que alcançou grandes graças ou que realizou grandes coisas e que não foi corajosa. Não tem uma pessoa. Uma passagem muito curiosa, que eu gosto muito, do Evangelho, é do cego na estrada, né? Que ele tá lá gritando, sabe que o Cristo vai passar, ele começa a gritar. E todo mundo fica mandando ele calar a boca. E quanto mais o povo manda ele calar a boca, mais ele fica gritando para chamar a atenção do Cristo. E aí chega uma hora que o pessoal, inclusive, manda ele se calar, porque tá perturbando o mestre, não sei o quê. E aí Nosso Senhor manda chamá-lo. Ele não vai até o cara, manda o cara ir até ele. Meu amigo, é uma multidão de gente na beira da estrada. Imagina a confusão. E a narrativa diz o seguinte, que ele, lançando fora a capa, em um salto, correu para encontrá-lo. Para encontrar o mestre. Meu filho, aquela capa era a única coisa que ele tinha. Era o único bem que lhe pertencia. Ele nunca mais iria encontrar aquele negócio. Tinha uma multidão de milhares de pessoas fazendo zoada e andando. Vocês acham que ele ia encontrar aquela capa de novo? Alguém já iria pegar aquela capa, a capa ia ser pisoteada, ia ser rasgada. Ele nunca mais ia ter aquele bem. Nunca mais. Ele saiu correndo, cego, no meio da multidão, completamente hostil, que estava mandando ele calar a boca. Vocês entendem o grau de coragem desse cara? Vocês entendem o grau de coragem desse homem? Esse cara tem uma coragem que a gente talvez nunca tenha tido na vida. Esse cara teve uma coragem que a gente nunca sequer sonhou em ter. Sequer sonhou em ter. E esse cara, por conta dessa coragem, alcançou a liberdade. Ele foi livre no que ele desejava. Ele foi livre em pedir, né? Não de impedir, né? Em pedir ao Cristo aquilo que ele queria. Ele foi livre em não se deixar vencer pela hostilidade dos que estavam mandando ele se calar. Ele foi livre por não ser avarento e guardar para si a única coisa que ele possuía, que era aquela capa. Ele foi livre por assumir o risco de cair no meio da correria, de ser pisoteado, de ser empurrado. Ele foi livre por arriscar-se, inclusive, a levar um não naquilo que ele queria. Ele foi livre para deixar tudo que era sua segurança em busca daquilo que ele achava correto. E por conta disso ele viu. Que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? Pois bem, então veja.
O que é que você diz num negócio desse? Porque às vezes a gente vê essas histórias, sabe? A gente ouve essas histórias e a gente para pensar assim, não para pensar que eram pessoas de verdade, entendeu? A gente ouve essas histórias e ouve como se fossem personagens fictícios, dos mais baixos, entende? Como se você tivesse, sei lá, lendo alguma coisa de 50 tons de cinza. Assim, você ouve como se fossem personagens banais, entendeu? Não, cara, eram pessoas reais, de carne e osso, com dramas, com histórias, com biografias, vivendo no mundo real, entendeu? Caminhando por uma estrada real que levantava poeira de verdade. O sol estava quente de verdade. Tinha sede, tinha fome, tinha cheiros, tinha pessoas. Eram pessoas de verdade, pô, vivendo no mundo real. Entendeu? Aí a gente olha para aquilo e diz: ah, o cego levantou-se e foi até Jesus. Não, meu filho, foi muito mais do que isso. O que aconteceu ali foi outra coisa, tá entendendo? Para ele fazer essa caminhada, ele teve que fazer um ato de coragem brutal. Largar toda e qualquer segurança. E só então ele experimentou a liberdade. Veja, esse cara era livre antes de ser curado da cegueira. Vocês entendem isso? Ele era cego, mas ele já era livre. O milagre que tocou seu olho físico, ele foi apenas a cereja do bolo. Ele foi apenas o sinal visível de uma movimentação muito mais profunda que já estava acontecendo na alma daquele sujeito. Foi só para dizer assim, ó, vocês aí, tá vendo? Aconteceu um negócio tão importante, que eu vou fazer esse negócio menor aqui, que é tirar a cegueira dele, para vocês entenderem que aconteceu outra coisa maior. Foi isso. Ele já era livre. Entende? Porque ele já era corajoso. Ele já era destemido. Entendeu? A gente quer experimentar a liberdade sem abraçar a coragem. Não vai rolar. Sinto lhe dizer. Não vai rolar. A gente quer experimentar a glória da liberdade sem experimentar a cruz da coragem, em certo sentido. Por quê? O que é a coragem? É a capacidade de agir apesar da vulnerabilidade. Quem tem muito medo de se machucar não experimenta a liberdade. Quem preza muito pela segurança não experimenta a liberdade. Quem se tem em alta conta e considera quase um absurdo metafísico algo lhe arranhar, não experimenta a liberdade. Quem preza demais por seu próprio conforto não experimenta a liberdade. Quem preza demais por seu próprio orgulho não experimenta a liberdade. Quem preza demais por sua própria imagem não experimenta a liberdade. Quem preza demais pelos aplausos, quem preza demais pelas vaias, quem preza demais pelos olhares, quem preza demais pelos afetos, quem preza demais por essas coisas, não experimenta a liberdade. Entendeu? Porque os aplausos, as seguranças, os afetos, o dinheiro, a imagem, o próprio orgulho, a própria história são coisas que nos dão segurança e como que elas nos blindam do risco. Pois é, quem está preocupado em blindar-se do risco não experimenta a liberdade. Claro, eu não estou aqui pregando você ser destemperado, você ser tolo, você ser temerário. Não, não é isso. É claro que as coisas têm que ser pensadas. É claro que a segurança não é algo a se dispensar. A questão não é essa. A questão é que, diante de dois bens, um bem maior, se a segurança for o bem menor da relação e você escolher a segurança, você ferrou. Você não experimenta a liberdade. Entendeu? A liberdade ela está vinculada com a coragem.
Se você sente-se preso, significa dizer que você é covarde. Você está experimentando uma covardia. Não significa dizer que você é covarde. É uma maneira de falar. Vou retificar. Não é bem isso. Há situações. Mas você pode estar tocando a covardia e achando que o problema são as barras da prisão, entendeu? Quando um ato de coragem romperia aquelas barras facilmente. Esse é o ponto. Entende? Então você está se achando sufocado, você está se achando preso, você está se achando apertado. A pergunta é: o que seria preciso fazer e que até agora você ainda não teve coragem de fazer? Veja, algo sempre é possível fazer, a força sempre está disponível. Você está se sentindo preso. O que era necessário fazer que até agora você não teve coragem de fazer? Era pedir ajuda a alguém que você até agora não teve coragem? Era ir lá e assumir um erro que até agora você não teve coragem? Era conseguir suportar aquela circunstância e assumir ela para você por 6 meses, 1 ano e até agora você não teve coragem? Era tomar aquela decisão que você vinha adiando há 6, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e até agora você não teve coragem? Era mudar o estilo de vida e até agora você não teve coragem de fazer? Era mudar a sua maneira de pensar e até agora você não teve coragem de fazer isso? Era apostar cegamente na força da oração e até agora você não teve coragem de fazer isso? O que é que era para ter sido feito que não foi feito por falta de coragem? Pronto. Nisso está a resposta para essa sua sensação de prisão. Para essa sua sensação de sufoco. Nisso está a resposta. Entendeu? Não é possível experimentar a liberdade sem coragem. Não dá. Não é possível ter um relacionamento com Deus sem coragem. Pô. Não é possível. Uma das coisas que Deus mais pede pro cabo é ter coragem. Veja, o ato de confiar em Deus é um ato de coragem. Porque ao confiar em Deus, você se expõe à vontade de Deus. Você fica vulnerável à vontade de Deus. E se a vontade de Deus for que você passe por um grande sofrimento daqui a 1 semana, porque você precisa melhorar em um ponto que sequer você sabe, e a única maneira de você melhorar naquilo vai ser experimentando um certo tipo de sofrimento durante um certo tempo, de um certo modo. E se a vontade de Deus for essa? E aí, tu vai confiar? Tu vai ter coragem de confiar? Diz, não, eu sei que isso está acontecendo, mas tem uma razão de ser. Eu não conheço a razão, mas eu sei que tem uma razão. E aí, confia? Tá entendendo? Tá entendendo que a coisa é muito mais baixa do que a galera ficar em voos místicos, em saltos esotéricos e... Cara, o pé é mais no chão, tá ligado? O pé é muito mais no chão. Assim, tu tem coragem, velho? Eu tenho coragem? Sem coragem não dá pra se relacionar com Deus não, bicho. É impossível. Não dá, o cara vai ficar naquela meia boca, né? Você vai, finge que vem e tal, aquele negócio o tempo todo. Mas não rola, não rola. E aí, exatamente por isso, tem um nome, né, na escritura que se chama, para esse tipo de coisa, que é a mornidão, né? A tibieza. Que tem lá no Apocalipse. Não, você é quente ou é frio, se você for morno eu vomito. É muito agressivo, é, mas é exatamente por conta disso, porque na mornidão, ou seja, na ausência de coragem, é impossível um relacionamento, pô. Entendeu? A confiança exige coragem, porque quando você confia, você se expõe à vontade do outro. Você se expõe ao comando do outro. Você se expõe às ações do outro. Então é preciso coragem. O relacionamento com Deus requer coragem. E é exatamente por isso que a Escritura fala da liberdade dos filhos de Deus. Entendeu? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Sereis verdadeiramente livres.
Veja, no momento que você começa esse relacionamento com atos de coragem, e não é assim, um momento na vida. Quando você vai fazendo esses atos de coragem, você vai começando a viver com liberdade. Se vocês pegarem esse conjunto de lives aqui, vocês vão ver que no final das contas, assim, isso dá um certo caminho de coragem em várias áreas da vida. Sob vários aspectos, em vários pontos. E o resultado disso, obviamente, é uma vida mais livre. Entendeu? É ter mais liberdade. É agir livremente. Se a gente olhar direitinho, a liberdade sem o desejo do sacrifício, a liberdade sem a coragem de se expor ao risco do sacrifício pessoal, ela é a maior mentira que pode existir. E é exatamente esse o tipo de liberdade apregoado na cultura atual. Entende? Não é a coragem que é apregoada. Não. Não é a coragem. É uma liberdade falsa. Que leva à prisão. Então veja. Quando você constrói uma cultura baseada na segurança, quando você constrói uma cultura baseada em você entregar tudo o que há de mais precioso em nome da segurança, quando você vive numa cultura, você é mergulhado num lugar em que a denúncia do vizinho, em que os olhares de reprovação são lançados em nome da segurança, isso gera uma deficiência social da coragem. Foi isso que aconteceu nos últimos 2 anos. Isso teve um impacto muito mais profundo do que vocês podem imaginar. Muito mais profundo do que vocês podem imaginar. Se você mergulha a pessoa numa cultura em que vale a pena trocar tudo, inclusive a liberdade, por segurança, você corrói as possibilidades de coragem. Você corrói a possibilidade de escolha. Você corrói a possibilidade de uma vida livre. Mesmo que passe aquele motivo inicial, mas essas pequenas gotas de ácido que foram batendo ao longo do tempo, sob vários aspectos, na vida comum, na vida miúda, em vários comportamentos, esses vários buraquinhos ainda estão lá, ainda estão presentes na alma do pessoal. Entende? Ainda estão presentes. Nós vamos ser uma geração que foi treinada para considerar a coragem um crime. A nossa geração vai ser a geração que foi treinada para considerar a coragem um crime e para considerar a obediência e a segurança a única possibilidade de liberdade. Entendeu? Isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Isso está causando muitos problemas. Isso está causando muitos problemas. Isso vai causar ainda muitos problemas. Essa é a razão pela qual, nessa semana, eu vou falar especialmente sobre medo e insegurança. Quer dizer, o medo, ele é a face oculta da imaturidade. Qual a face oculta da imaturidade que ninguém fala? É o medo. É a insegurança. Certo? Medo e insegurança são como o lado oculto da moeda da imaturidade. E foi isso que foi cultivado. E por isso que eu acho importante tratar desse assunto, entendeu? E é por isso que eu vou fechar esse ciclo dessas 33 lives falando sobre o medo e a insegurança. Entende? Que é para fechar realmente esse trabalho aqui que a gente fez. Beleza? Então é isto, pessoal. Vocês já sabem o que fazer. Mandem essa live, printem, falem, joguem no grupo da família para polemizar mesmo, tá certo? E é isto. Pois, cheiro grande para todos vós. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa última live, beleza? Ah, outra coisa, antes de eu ir embora. Amanhã, na última live, mandem os avisos de live pro pessoal.
Manda essa live, por exemplo, diz aí, amanhã vai ser a última, não perde não. Vamos fazer com que o maior número possível de pessoas esteja presente amanhã, beleza? Então, abração, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!